Olá, mulheres! Sou Rose de Sá e mais uma vez estou aqui para continuar a leitura do livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello. Iniciaremos hoje o capítulo 5, Respeite a sua estação. Ela já pronta, eu no processo. Não existe nada mais lindo que alguém que anda conforme a porção, a estação e a identidade que lhe foram concedidas. Existe um respaldo genuíno em tudo que essa pessoa se propõe a fazer. Uma autoridade jamais vista flui dessa pessoa como um rio que não se pode conter. É o natural que libera o sobrenatural. A unção é derramada e a liberdade nasce desse lugar. Passar pelas estações é levar consigo marcas peculiares de cada tempo. Quando passamos pelo outono, por exemplo, o aspecto é feio, as folhas caem, os galhos são retorcidos e expostos. Jesus não se preocupa com figueiras que não estejam na estação de frutificar, e por isso se encontram sem frutos. No entanto, confronta o que é falso e se entristece quando tentamos esconder quem somos, quando pela ausência de frutos nos escondemos atrás das folhas. Em um mundo de mentiras, precisamos escolher ser de verdade. Recentemente, fui a um salão de beleza retocar os cabelos brancos. Sim, eu tenho muitos. Rio quando me lembro disso. Ali encontrei uma amiga que também é pastora de uma comunidade da cidade. Aproveitando a espera, não demorou para começarmos a trocar figurinhas sobre ministério, pastoreio, filhos e casamento. Enquanto conversávamos, cada uma era atendida de acordo com o que fora fazer. Eu terminei primeiro. Na hora de me despedir, tiramos uma foto juntas. E a frase que ela escreveu ao postar a nossa foto foi a seguinte: ela já pronta, eu no processo. Saí de lá pensando sobre isso. Apesar de sermos filhas, mulheres, esposas, mães, pastoras e amigas, podemos estar no mesmo lugar, mas em processos totalmente diferentes. Podemos entrar na mesma estação e ter respostas diferentes, em tempos diferentes. Sabe o que eu aprendo com isso? Ela está pronta? Celebre! Quando batemos a foto, ela disse: "Você está linda. Eu ainda estou com touca no cabelo, mas não vou perder esse momento com você." Ela não se importou com a nossa diferença. Ela não se importou em ficar por último. De modo igual, o reino de Deus não é para os que chegam primeiro, nem para os que são mais velozes, mas para os que respeitam o tempo de cada estação e seu processo. Talvez você esteja ao lado de pessoas prontas, mas você se olha e se dá conta de que está no processo. Não tem muitas certezas. Você se sente desajeitada e às vezes pensa: será, Deus, que esse processo um dia vai acabar? Eu posso garantir que sim. Enquanto isso, celebre quem está pronta e se renda ao seu próprio processo. Respeite a sua estação e diga a si mesma: ela está pronta. Eu, daqui a pouco. Existe uma estação, um tempo e um modo específico e apropriado para tudo, até mesmo para liberarmos as palavras que Deus ministra no nosso coração, pois em algumas delas a espera é fundamental para que todas as peças necessárias se juntem na construção da mensagem que Deus deseja transmitir. Precisamos viver na íntegra a realidade de Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. Há um tempo para todas as coisas, e como é sábio andar no tempo apropriado para cada uma delas. É sábio discernir o tempo certo para lançar na terra as sementes que temos nas mãos. Igualmente sábio é perceber o momento de reter algumas coisas para um tempo oportuno. Cada semente tem um tempo apropriado para o plantio. Cada semente carrega um timing próprio que sinaliza sua estação apropriada.
É como se a natureza estivesse nos ensinando coisas profundas que precisamos aprender no espírito. Deus nos chama para que andemos na nossa estação e assim vençamos a comparação. Estamos em um tempo em que é preciso ouvir e aprender sobre a importância de andar e respeitar cada estação, vencendo as exigências das expectativas ao redor, as expectativas de uma sociedade que deseja imprimir um padrão em nossa cultura e em nosso comportamento. A mulher que vive sua própria estação entende não somente onde deve estar, mas acima disso, e mais importante, onde não deve estar. Andar na estação em que de fato estamos, vencer a tentação da comparação e aprender a esperar são lições imprescindíveis da nossa caminhada com o Senhor e na nossa própria vida. Foi sobre isso que o Senhor ministrou ao meu coração em um dos nossos passeios em família. Estávamos em uma fazenda quando algo me chamou a atenção. Um pomar com muitas espécies e variedades de frutos. Entre as árvores frutíferas havia uma laranjeira curvada, devido à enorme quantidade de laranjas, e um pessegueiro. Ao contrário da laranjeira, o pessegueiro estava seco e sem frutos. Acontece que, quando o pessegueiro não está no tempo de frutificar, tem a aparência de uma árvore que morreu. Duas espécies distintas. Ambas compartilham o mesmo espaço e tempo, mas enquanto a laranjeira estava carregada de frutas, o pessegueiro estava seco e vazio. Ao olhar para o pessegueiro, era como se estivéssemos conectados. Quantas vezes me vi como ele? Vazia de frutos, vazia de resultados, com a dor da esterilidade. Enquanto isso, as laranjeiras estavam envergadas de tantas frutas. O que, porém, eu não sabia era que aquela estação não era a da frutificação para mim. Talvez as suas amigas estejam em uma estação maravilhosa, repleta de frutos. Você, no entanto, está como aquele pessegueiro, seca e vazia. O fato de o pessegueiro estar seco, vazio e sem frutos não significa que ele esteja morto. Significa apenas que ele não está no tempo de dar frutos. Mas, quando chegar a essa estação, ele voltará a ter folhas, frutos e flores outra vez. Encontramos principalmente entre as mulheres muitos pés de pêssegos por aí, olhando os pés de laranja que estão cheios de frutos. No entanto, tudo o que precisamos compreender é que Deus não nos chamou para sermos iguais, mas para aprendermos a desfrutar e esperar a estação de frutificar outra vez. Frustrações doem, comparações são destruidoras. Quando nos rendemos à tentação da comparação, esbarramos na desistência. Desistir não é o mesmo que renunciar, é abandonar, abdicar, não prosseguir em um intento. Sei que levantar após os tombos da vida requer uma força que nem sempre encontramos em nós mesmas. Eu mesma lutei contra a tentação da desistência diversas vezes. Fui desencorajada pelas circunstâncias, por pessoas e por mim mesma, crendo que jamais viveria algo realmente significativo. Experimentei momentos de profunda frustração, mas foram justamente neles em que pude ouvir a doce voz de Jesus que me dizia para lançar as redes do outro lado. O Senhor sabia que, assim como Pedro, eu havia lavado e abandonado as redes. E quando eu estava a ponto de desistir de tudo, deparei com a maior pesca da minha vida. Deus nunca desiste dos que lhe pertencem. Ele usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. O meu limite não é o seu, e o seu limite não é o meu. Então, seja livre. Esse é um assunto que tem pulsado no meu coração há muito tempo, justamente por receber mensagens e pedidos de socorro todos os dias de mulheres com sintomas de uma vida vazia e frustrada.
Na maioria das vezes, esses sintomas resultam da falta de entendimento da estação que estão vivendo e pelo costume nefasto de se compararem com outras mulheres. Inúmeras mulheres estão sofrendo por não entenderem o tempo que vivem. Entender o nosso tempo dentro do propósito de Deus fará toda a diferença na nossa vida e nos projetos que Deus mesmo nos confiou. No entanto, existe algo ainda pior. Algumas mulheres se frustram porque querem viver a estação de outra pessoa. Quantas de nós temos amigas ou conhecidas que estão super felizes por terem conseguido um novo emprego, por iniciarem um novo projeto ou porque voltaram a estudar? Elas são convidadas para palestrar, conhecem lugares maravilhosos, fazem novas amizades. E nós? Enquanto isso, estamos como um bebê no colo. Temos dificuldades financeiras, não conseguimos concluir os estudos, o nosso círculo social é reduzido e nos sentimos mais trancadas que passarinho em gaiola. Isso não significa que umas são melhores que outras, apenas que cada uma vive sua própria estação. Caso não consigamos entender essa diferença de estação, podemos nos tornar mulheres amarguradas e feridas, marcadas por uma esterilidade crônica. Devemos nos alegrar e celebrar também as alegrias que não são nossas, os momentos e as estações maravilhosas que outras mulheres estão vivendo. Se o céu pudesse cravar algo no nosso coração, seria: não inveje, celebre. Não precisamos invejar a estação de ninguém. Podemos celebrar juntas e andar na estação do Senhor para nós, desfrutando daquilo que Ele nos deu no tempo que se chama hoje. Tenho a honra nessa caminhada de fé de me sentar com mulheres que são amigas de Jesus. E o que mais me impressiona nelas é a capacidade de celebrar as laranjeiras que estão espalhadas por aí. Como é maravilhoso encontrar não somente as que choram com os que choram, mas as mulheres maduras e resolvidas que são capazes de sorrir e se alegrar com aquelas que se alegram. Cada estação tem uma provisão escondida. Por mais seco e vazio que o pessegueiro esteja em algumas situações, ele não irá morrer, porque existe uma provisão para que ele sobreviva a esse período até que chegue o tempo de frutificação. Da mesma forma, por mais seca e difícil que seja a estação que estamos vivendo, ela está promovendo em nós aquilo que é necessário para que voltemos a dar frutos. Expectativas. Marcos 11, dos versos 12 ao 14, nos diz: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Jesus tem expectativas a nosso respeito. Se existe algo de que não podemos fugir de forma alguma, é do olhar dele sobre nós. Quando Deus pôs dentro de nós um propósito, destino e chamado, Ele mesmo sonhou que viveríamos dentro desse propósito e chamado para nós. Voltemos à minha primeira experiência no pomar daquela fazenda. Sabemos que, desde que era uma pequena semente, a laranjeira já possuía o DNA de uma laranjeira frutífera, uma vez que foi criada para esse propósito. De nada adiantaria se a laranjeira desejasse dar figos ou maçãs, porque seu DNA carrega o propósito de produzir laranjas. No texto de Marcos, lemos que Jesus foi até uma figueira procurar figos. Ele não foi procurar laranjas, uvas, nem maçãs, porque a expectativa dele nunca é injusta. Ele sempre buscará frutos conforme a identidade e o propósito que depositou em cada um de nós. Muitas pessoas vivem sem direção porque não conhecem seu propósito de vida, seu DNA. Mas de uma coisa podemos ter certeza: todas nós temos um propósito, um DNA que o céu pôs no interior de cada uma de nós. A única forma de descobrirmos esse propósito é através de um relacionamento íntimo com Deus.
O texto também relata que Jesus teve fome e, ao ver aquela figueira, teve a expectativa de que ela pudesse saciá-lo. Existem coisas que Deus colocou em nós com a expectativa de que possamos suprir uma necessidade e saciar uma fome. Por isso, não podemos estar desconectadas desse propósito. Deus tem expectativas a nosso respeito. Corresponder a elas nos trará plenitude e felicidade. No entanto, como as pessoas não se conhecem, olham para nós e nutrem expectativas a nosso respeito. Na maioria das vezes, porém, são expectativas irreais. Se isso trouxer vaidade aos nossos corações ou preencher um vazio, vaidade ou carência, podemos ceder às expectativas alheias e, às vezes, traindo o nosso propósito, frustrarmos as expectativas de Deus em relação a nós. É importante saber fugir das expectativas que as pessoas têm a nosso respeito e cuidar para não sermos guiadas por elas. Devemos amar as pessoas, mas não ser guiadas por elas. Muitas vezes honramos a Deus e tememos as pessoas, quando deveria ser o oposto. Deveríamos temer a Deus e honrar as pessoas. Hoje, Jesus olha para algumas figueiras e diz: "Eu tenho fome, quero figo." Foi assim comigo quando ouvi o Pai me dizer: "Eu quero alguém que vá até as áreas de prostituição e que sejam os meus pés e as minhas mãos em lugares como esses." Ele veio até mim, uma figueira que não sabia muito o que fazer, mas que estava disponível e desejava corresponder às expectativas do Criador. Isso é tudo aquilo de que precisamos: desejar corresponder às expectativas dele. Encerramos agora a primeira parte do capítulo 5, Respeite a sua estação. Sou Rose de Sá e te espero para o próximo áudio com muito amor e carinho.